galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Hoje nós estamos começando um novo módulo, onde nós iremos falar a respeito de um novo estilo literário dentro do Novo Testamento. Nós estamos falando a respeito das cartas do Novo Testamento, também conhecidas como epístolas. E essas cartas dentro do Novo Testamento, elas somam 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então elas tomam uma enorme porção dentro daqueles livros que nós chamamos de a Nova Aliança ou o Novo Testamento dado por Deus ao seu povo. E dessas 21 cartas que nós encontramos no Novo Testamento, 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo, aquele jovem fariseu que se converteu lá em Atos 9 e acabou se tornando uma das maiores vozes dentro da igreja até hoje. E foi Paulo quem escreveu Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois 1º e 2º Timóteo e finalizando com Tito e Filemon. Aí as outras cartas que nós encontramos no Novo Testamento foram escritas por Tiago, que escreveu uma carta, Pedro, que escreveu 2 cartas, João, que escreveu 3 cartas além de Apocalipse e seu Evangelho, e Judas, não Iscariote, que também escreveu uma das cartas do Novo Testamento. E para concluir as 21 cartas do Novo Testamento, nós ainda temos a carta aos Hebreus, que é de um autor desconhecido, a única de todas as cartas que não tem um autor que se apresenta como o próprio escritor. E essas cartas do Novo Testamento, entre elas nós vemos cartas que foram escritas para gentios, outras para judeus, outras de maneira universal. Paulo, por exemplo, ele vai escrever a maioria das suas cartas para igrejas específicas. Igrejas em Roma, em Corinto, na região da Galácia, Éfeso, Filipos, também a igreja dos Colossos e de Tessalônica. E como ele não escreveu somente para igrejas locais, ele também escreveu para alguns indivíduos. Nós também vamos encontrar no Novo Testamento algumas dessas cartas. E eu estou falando de Timóteo, Tito e Filemon. Uma informação interessante é de que na época de Paulo, como as cartas eram feitas de uma folha de papiro, elas cabiam entre 150 a 250 palavras em cada uma dessas cartas, porque esse número de palavras ia depender do tamanho da letra do escritor. Mas agora as cartas de Paulo, elas variam entre 335, que é a menor das cartas de Paulo, para Filemon, até 7.114 palavras quando ele escreveu a carta aos Romanos, que é a maior das suas cartas. Então, no caso dessas cartas mais longas, o que acontecia é que essas folhas de papiro, elas eram grudadas uma na outra, formando um tipo de rolo. E como a textura do próprio papiro era granulada e difícil para o escritor ficar lá escrevendo cada uma das palavras, o que acontecia era que muitos usavam um escriba profissional, alguém que já estava acostumado a escrever naquelas papiros e que era chamado amanuense. E esse cara era quem estava acostumado a escrever rápido, seguindo ali o ditado verbal, quem é que estava ditando as palavras para ele. E tanto na abertura quanto no final, geralmente a pessoa que contratava esse amanuense era quem escrevia ou assinava o seu próprio nome. No caso das cartas de Paulo, como o estilo dele é direto, nós vamos encontrar inúmeras frases incompletas ou pensamentos picotados, e isso vai nos sugerir que Paulo estaria ditando rápido demais para aquele amanuense escrever as suas palavras. Então, ou ele não estava acompanhando, ou ele não estava se importando muito com a estrutura das frases, já que aquele que estava ditando já estava avançando na ideia lá longe, ele ainda estava aqui atrás escrevendo. Aí nós também vamos encontrar interrupções súbitas no pensamento, que da mesma forma vão nos sugerir que talvez tenha acontecido aí uma pausa, uma suspensão temporária do texto. Isso pode ter acontecido por pouco tempo, até o dia seguinte, ou por alguns dias, até que a pessoa que estava ditando voltasse e recomeçasse de onde parou. Mas agora, não são somente as indicações dos textos que vão nos falar que Paulo usava o amanuense para escrever suas cartas. Porque em Romanos 16, 22, o próprio amanuense vai se apresentar e saudar a igreja de Romanos. Ele vai dizer assim: eu, Técio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. E não só isso, até mesmo as saudações finais de Paulo, quando ele dizia que escrevia essa saudação com o próprio punho, isso na verdade não indica que ele tenha escrito toda aquela carta, mas que as maiores partes da carta tenham sido escritas por um amanuense. Agora, entendendo só um pouquinho a respeito das cartas do Novo Testamento, nós vamos entrar na nossa primeira carta,
a carta aos Romanos. Para entender um pouquinho do contexto aqui da carta de Romanos, essa carta tem esse nome porque Paulo estava escrevendo para tanto judeus quanto gentios que moravam em Roma. Essa Roma não estaria falando de todo o Império Romano, mas especificamente aqueles que moravam na capital e cidade mais importante do Império Romano, que era Roma. Essa cidade tinha sido fundada em 753 a.C., mas nós só ouvimos falar a respeito dela no Novo Testamento, mais de 300 anos depois. Nos dias de Paulo, essa cidade tinha mais de 1 milhão de pessoas, e muitos desses moradores ou desses habitantes de Roma eram escravos. Alguns estudiosos vão sugerir que Paulo tenha sido martirizado lá em Roma também, durante o reinado de Nero, por volta de 57 a 58 depois de Cristo, mas infelizmente nós não temos provas a respeito disso, então nós não podemos afirmar com toda certeza qual foi o fim do grande apóstolo e autor Paulo. Agora, voltando a falar a respeito da carta de Romanos, nós poderíamos até argumentar que esta carta é o livro mais importante da história cristã, talvez até mesmo da história da civilização ocidental. Mas mesmo com toda a importância que esse livro carrega, isso não faz dele um livro simples de nós lermos ou interpretarmos até. Mas de qualquer forma, o livro de Romanos tem mais valor prático para nós hoje do que até algumas das listas apresentadas dentro do livro de Números. O próprio Agostinho de Hipona se converteu lendo Romanos. O ponto de partida de Martinho Lutero para a reforma foi Romanos 1,17, quando Paulo declara que o justo viverá pela fé. John Wesley, fundador do metodismo, se converteu ao ler um comentário de Martinho Lutero sobre Romanos. Então, sem qualquer dúvida, eu preciso te dizer, você precisa ler e entender essa epístola, essa carta que foi escrita à igreja de Roma. Quando Paulo escreveu essa carta aqui para os cristãos de Roma, estava rolando ali uma certa tensão, um atrito entre aqueles cristãos gentios e os cristãos judeus. Nessa época, eles provavelmente estariam se reunindo em casas separadas, de vez em quando talvez se reunindo na sinagoga, mas havia uma certa confusão, especialmente da parte dos cristãos judeus, em relação aos gentios, se eles deveriam ou não se aplicarem às práticas judaicas. E isso incluiria a circuncisão, que Paulo vai falar do capítulo 2, versículo 25, até o 3, versículo 1, depois do capítulo 4, versículo 9, até o versículo 2, e também guardar ou não o sábado e as leis referentes aos alimentos, o que eles devem ou não comer. E Paulo vai falar sobre isso do capítulo 14, versículo 1, até o versículo 23 também. Agora, teologicamente falando, o que está em jogo no meio desse atrito, dessa briguinha entre os dois lados, o que está em jogo é o próprio evangelho, porque nós vamos precisar entender se a justiça de Deus, essa salvação que nos faz justificados diante dos olhos de Deus, se essa justiça ela vem por meio do cumprimento da lei ou se ela vem somente pela fé em Jesus Cristo, como uma dádiva do Espírito Santo. Paulo então resolve escrever essa grande carta que, graças a Deus, ele escreveu, e ele vai dividir a sua argumentação propriamente dita em 4 partes. A primeira vai do capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 4, versículo 25, e ele vai falar a respeito da condição pecaminosa da humanidade. Ele vai argumentar aqui que a pecaminosidade não está somente sobre os judeus ou somente sobre os gentios. Ela é universal. Todos estão condenados, todos pecaram. Depois, a segunda parte vai do capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 30, e ele vai argumentar como a fé em Cristo e a dádiva do Espírito Santo são justamente a justiça que a lei não podia dar. Era o que a lei pretendia dar, mas ela não conseguia, porque ela não tinha poder para isso. E sem essa justiça, a humanidade continua condenada. A terceira parte vai do capítulo 9, versículo 1, até o 11, versículo 32, argumentando como Deus é fiel, independente da infidelidade dos judeus, para permitir que tanto os judeus quanto os gentios estejam ligados a essa oliveira que é Jesus Cristo. A última parte da argumentação de Paulo vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 12, vai falar a respeito da justiça de Deus, efetuada por Cristo
Cristo e pelo Espírito, de forma independente da lei, e como essa justiça é demonstrada tanto dentro da igreja, ou primeiramente dentro da igreja, dentro dessa comunidade dos cristãos, e depois ela é demonstrada também lá fora para o mundo. E aí cada uma dessas 4 partes de argumentação de Paulo vão terminar com uma observação confessional dele, que também vai servir como transição para a próxima parte. A primeira é lá no capítulo 5, do 1 ao 11, a segunda é do capítulo 8, 31 a 39, a terceira é do capítulo 11, 33 a 36, e a quarta é no capítulo 15, versículo 3. E é assim que essa carta aos Romanos vai se tornar uma grande exposição da fé cristã, porque de certa forma no Novo Testamento é essa carta que vai trazer uma lógica mais clara, ou uma construção do pensamento cristão, dando sentido para que a igreja possa ser construída. Mas eu digo isso sabendo que dentro da carta aos Romanos, Paulo não vai abordar profundamente todos os tópicos ou base do cristianismo, como por exemplo o sacerdócio de Cristo, ou o retorno do Senhor, mas de qualquer forma, essa aqui ainda continua sendo a minha carta de Paulo favorita. E você que está assistindo essa aula hoje, se você tem um desejo de se tornar mestre de um dos livros da Bíblia, eu te digo, por favor, se torne mestre do livro de Romanos, porque nós precisamos de pessoas que consigam argumentar bem ou declarar de maneira clara as mesmas coisas que Paulo está ensinando nesse livro, especialmente hoje, no meio dessa cultura da polarização e da cultura do cancelamento. Nós precisamos de pessoas que saibam como unificar a igreja debaixo daquilo que realmente importa para a vida e funcionamento do corpo de Cristo. Agora, falando a respeito da autoria desse livro, já deixei bem claro que quem escreveu foi Paulo. E no caso de Romanos, então, nós não temos ninguém que vai querer argumentar que essa carta não tenha sido escrita por ele, especialmente sabendo que Paulo foi o maior responsável pela propagação do evangelho em todo o Império Romano, mais do que qualquer outra pessoa tentou fazer. No livro de Atos, nós sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias, e essas 3 viagens missionárias dele tiveram um efeito que até hoje nós estamos colhendo dos frutos. E para a datação do livro de Romanos, nós vamos dizer que ele escreveu por volta de 56 ou 57, lá na cidade de Corinto, enquanto ele estava lá. E nós sabemos disso por causa de referências como, por exemplo, a Febe, do versículo 16, versículo 1, ou Gaio, do 16, versículo 23, ou também Erasto, do capítulo 16, versículo 23. Todas essas pessoas estão relacionadas à cidade de Corinto. Sendo assim, o apóstolo Paulo teria escrito a carta aos Romanos no final da sua 3ª viagem, enquanto ele se preparava para ir em direção à Palestina, mais especificamente para Jerusalém, para trazer aquela ajuda missionária, aquela ajuda financeira que ele fala em muitas das suas cartas, que ele estava trazendo para os judeus, os irmãos pobres de Jerusalém. E o versículo-chave do livro de Romanos seria Romanos 1:26, quando Paulo vai declarar que ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e depois o grego, que é uma forma também para dizer dos gentios. E mesmo que esse versículo vai resumir muita da argumentação que Paulo vai fazer no livro de Romanos ou na carta de Romanos, eu gostaria de incluir um outro versículo também, capítulo 8, versículo 1, que tem muito a ver com algumas argumentações de Paulo, que vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, de certa forma, o primeiro versículo vai falar a respeito da ação do Evangelho e o segundo vai falar mais a respeito dos frutos do Evangelho. E seguindo essa mesma linha de raciocínio é o que nós vamos ver como ênfase da carta aos Romanos, sendo a boa nova da salvação de Deus por meio de seu Filho Jesus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então, já que a igreja de Roma estava sofrendo um tipo de divisão entre aqueles que se sentiam os verdadeiros portadores da salvação e aqueles que foram incluídos pelas promessas, sendo recebidos dentro da aliança abraâmica, Paulo vai escrever para eles para que os dois lados entendam que eles fazem parte do mesmo corpo e que tanto um quanto o outro receberam a salvação por meio da mesma fé, não por suas obras para que eles se orgulhassem, mas pela fé em Jesus. E algo legal que pode te ajudar na leitura de Romanos é entender que o estilo da argumentação de Paulo vai seguir um modelo retórico chamado
chamado de diátribe, um estilo onde o mestre vai tentar persuadir os seus ouvintes ou os seus estudantes de que aquela determinada filosofia é realmente verdadeira. E ele vai fazer isso usando um diálogo inventado, imaginado, geralmente usando perguntas e respostas. E é exatamente isso que nós vamos ver na carta aos Romanos, quando Paulo começa a ter debates ou argumentar com alguém que não perguntou, que não existe. Como se alguém no meio da plateia ali estivesse levantando a mão falando: Paulo, o que você está falando é falso. Ou como se essa pessoa tivesse tirado uma conclusão falsa daquilo que foi dito. E aí Paulo já vai responder aquele Zé que levantou a mão lá dizendo: de modo algum. E ele vai usar essa resposta justamente para responder já uma possível pergunta que possa surgir. Então, para facilitar, quando você estiver lendo Romanos, tenha em mente a argumentação geral. Não fique preso tanto em cada um dos detalhes ou cada uma das argumentações. Entenda o que ele está tentando construir no geral. E depois, quando você tiver um tempo, depois, quando você quiser, procure bons comentários bíblicos e vai versículo por versículo tentando entender e se aprofundar melhor. Mas para que você compreenda de maneira ampla aquilo que Paulo está falando, segue essa dica da Ion que vai facilitar. Então agora vamos para o nosso esboço, que vai começar do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 7, com a saudação de Paulo. Ele vai começar escrevendo a sua carta então dizendo: oba, tudo bom, só? Pronto, agora a próxima parte do nosso esboço, brincadeira. Voltando aqui para a saudação de Paulo, com certeza essa é a maior saudação, a mais longa de todas as suas cartas, onde ele já vai aproveitar e falar a respeito da salvação que alcança os gentios como sendo parte do seu evangelho. Paulo saúda a todos, promove a unidade da igreja. No versículo 7 ele vai dizer: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, partindo para a próxima parte do nosso esboço, que vai do capítulo 1, versículo 8, indo até o versículo 15, com ações de graça e oração. Aqui, essas ações de graça e essa oração de Paulo já vão demonstrar aos seus leitores que ele deseja ir até eles, porque ele deseja que eles sejam fortalecidos. E essa narrativa vai voltar a aparecer lá no capítulo 15, versículo 14. E diferente da maioria das cartas de Paulo, aqui nessa sessão nós não vamos ver Paulo enfatizando a sua posição apostólica diante da igreja de Roma. Aí a próxima porção do nosso esboço, que é bem pequena também, é o versículo 16 e 17 do capítulo 1, com a formulação da tese que já ele vai começar a apresentar suas argumentações. Então, muito daquilo que Paulo vai falar no restante da carta aos Romanos, ele vai citar aqui nesses dois versículos. Ele vai então falar a respeito do evangelho se tratando a respeito dos filhos de Deus. Ele vai falar a respeito do evangelho como sendo o poder de Deus que vai trazer salvação igualmente para o judeu e para o gentio. Ele vai falar sobre o evangelho sendo a revelação da justiça de Deus, e ele vai falar que o evangelho está disponível a todos por meio da fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Agora, partindo para a próxima sessão do nosso esboço, do capítulo 1, versículo 18, até o 5, versículo 11, é onde nós vamos ver a primeira parte de argumentação de Paulo, onde ele vai falar a respeito do pecado, da lei, de Cristo e da fé. Ele vai começar sua argumentação retratando aqui o terrível quadro da condição humana, começando com a pecaminosidade dos gentios. Do capítulo 1, versículo 18 ao 32, ele vai falar a respeito da idolatria como sendo algo que leva à adoração tanto da criatura, quanto faz crescer a injustiça e o ódio de todo tipo. Dos versículos 19 a 21, ele vai dizer: pois o que se pode conhecer de Deus já é manifesto entre eles, porque Deus já lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. E isso acontece de tal forma que estes homens agora eles se tornam indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas pelo contrário, eles tornaram-se fúteis
fúteis em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Então assim ele vai começar apontando para os gentios, mas logo depois disso ele já aponta para os judeus, fazendo eles entenderem que ter a lei não dá uma vantagem aos judeus em cima dos gentios. E por isso os judeus não podem julgar os gentios, e isso lá do capítulo 2, do 1 ao 11. Nos versículos 3 e 4 ele vai dizer: e tu, ó homem, apontando para o judeu, tu que julga aqueles que praticam essas coisas que eu acabei de falar, você julga eles, mas você faz o mesmo? E pensa que você vai conseguir escapar do julgamento de Deus? Ou você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? A graça de Deus não te serve para desculpar as suas ações, para que você continue fazendo ou cometendo todos os seus pecados. A graça de Deus serve para te conduzir ao arrependimento, para que você não peque mais como pecava antes. E aí do capítulo 2, do 12 ao 16, nós vamos ver que ele acabou de dizer isso, porque alguns dos gentios, mesmo sem ter a lei, também podem cumprir a lei de alguma forma. Aí no 14 ele vai dizer, porque os gentios que não têm a lei, quando eles cumprem as coisas que estão da lei, fazendo isso por natureza, mesmo que não tenham a lei, eles tornam para si lei. Aí do 2:17 ao 27 ele vira novamente para os judeus dizendo que vocês que têm a lei e ensinam a todos a respeito da lei, vocês não ensinam a vocês mesmos? Por exemplo, você que ensina que não se deve furtar, você furta? Então tanto gentios quanto judeus podem cumprir a lei, assim como os gentios e os judeus podem não cumprir a lei. Então a única esperança que nós temos para os dois grupos é a circuncisão do coração, que acontece pelo Espírito, e é o que Paulo vai falar do capítulo 2, versículo 28 e 29, dizendo assim que judeu não é aquele que é externamente, nem circunciso apenas aquele que é do lado de fora, ou na carne, mas judeu é aquele que é interiormente judeu, e circunciso é aquele que é circuncidado em seu coração, algo que é realizado pelo Espírito, não pelo cumprimento da lei. Essa obra do Espírito, cujo louvor não provém dos homens, é de Deus. Agora, depois de um breve exame da questão da fidelidade de Deus à luz da pecaminosidade dos judeus, do capítulo 3, do 1 ao 8, Paulo vai trazer as más notícias para todos, que tanto judeus quanto gentios são pecadores, e tanto um quanto o outro precisam de ajuda, mas essa ajuda que eles precisam, a lei não pode prover. No versículo 10 ele vai dizer: não há justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda e nem que busque a Deus. Aí do 19 ao 20 ele vai falar assim: sabemos que tudo isso que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, e ela faz isso para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Em outras palavras, a lei está aí para mostrar para todo mundo que ninguém consegue fazer o que é certo. Este é o motivo da lei, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei o que nós alcançamos foi simplesmente o pleno conhecimento do pecado. E isso sim é uma má notícia, especialmente para os judeus. Entender que aquela aliança que Deus deu, mostrando a lei, o que é certo, o que é correto aos olhos dele, na verdade serve para que todo homem entenda que não há um justo sequer na terra. E ela cumpriu exatamente o seu propósito. E é assim que a boa notícia da parte de Deus vai chegar, dizendo que por meio da morte de Jesus Cristo, a justiça nos é concedida separadamente da lei, e ela vai estar disponível tanto para os judeus quanto para nós gentios. Como? Por meio da fé. No capítulo 3, 21 a 23, ele vai dizer assim: agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, e isso quer dizer a justiça de Deus por meio da fé a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, porque não há distinção aqui, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então para com essa divisãozinha boba aí. Todos vocês são pecadores. Nenhum de vocês consegue cumprir a lei. E por isso todos vocês estão destituídos da glória de Deus.
só há um caminho, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso está disponível para vocês todos, da mesma maneira. Aí depois disso, Paulo vai levantar 3 questões aqui, do capítulo 3, 27 ao 31. E essas 3 questões vão ser respondidas no restante da argumentação. A primeira questão é que, porque a justiça de Deus é por meio da fé e não pela obra, então o orgulho já está excluído, porque você não pode se orgulhar daquilo que você não pode alcançar. A segunda questão é que este orgulho é excluído com base na lei da fé, e isso independente ou separadamente da lei mosaica, porque a lei serve para dizer que você não consegue ser salvo. Você é mau, você é pecador, mas a lei da fé mostra que todos esses humilhados, não orgulhosos, podem ser salvos. Então a terceira questão é que a fé é a única resposta, já que existe apenas um Deus sobre os judeus e sobre os gentios. Aí depois do capítulo 4, do 1 ao 25, nós vamos ver Abraão como sendo o nosso exemplo. E a ênfase nessa porção não está em apenas que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça, mas também no fato de que Abraão creu enquanto ele ainda era um gentio, antes de ser circuncidado, antes de qualquer promessa, antes de ser o pai das nações. Abraão creu em Deus. No 4,16 ele vai dizer: por essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não só os que são da lei, mas também aqueles que são de Abraão por meio da fé que ele teve. E é assim que Abraão é pai de todos, não só daqueles que são filhos por meio da lei, mas também por aqueles que são filhos por meio da crença, da fé que ele teve. E é assim que Paulo vai finalizar sua primeira argumentação e ele vai romper de alegria aqui numa confissão de fé do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Ele vai dizer: por isso, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, e isso é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem nós tivemos acesso a esta fé pela graça. E aí ele vai começar a orar pelos seus leitores, para que eles recebam paz e tenham alegria, e que se alegrem em sua esperança e sofrimentos, já que agora nós podemos experimentar do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Aí nós vamos para a próxima parte do nosso esboço, capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 39, com a segunda parte de argumentação, onde Paulo vai falar sobre o pecado, Cristo, a lei e o Espírito. E essa segunda parte vai começar da mesma maneira que a primeira parte começou, falando a respeito do alcance universal da pecaminosidade humana, só que dessa vez, do capítulo 5, 12 ao 21, Paulo vai voltar até Adão para falar também a respeito desse alcance universal, da mesma maneira que a pecaminosidade humana é universal. Agora ele vai falar a respeito da justiça de Deus, que se tornou disponível para todos por meio de Jesus. No versículo 12 ele vai dizer assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí no 18 ele vai continuar: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Então, assim como a pecaminosidade começou com Adão, a justificação de Deus começou por meio de um homem também, Jesus. Aí depois Paulo vai tratar aqui da questão do pecado, mas considerando que esse problema já foi resolvido por meio da morte e ressurreição de Jesus. E ele aqui vai usar 3 analogias para nos encorajar, ou exortar, ou enfatizar que é necessário que nós façamos o nosso velho homem morrer, para que nós possamos viver como novo homem, Cristo. Então do capítulo 6, do 1 ao 14, ele vai usar morte, sepultamento e ressurreição, que é o que o batismo cristão vai retratar.
Aí nos versículos do 15 ao 23, ele vai usar a analogia da escravidão e da liberdade. E do capítulo 7, do 1 ao 3, ele vai usar a analogia da morte e do casamento, concluindo do versículo 4 ao 6 para dar sentido a todas essas analogias. Então no versículo 4 ele vai dizer: assim também, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou de entre os mortos para produzir fruto, mas agora para Deus. Então vocês já não estão mortos, agora vocês vivem. Mas a morte por meio do batismo fez com que houvesse uma separação entre você e seu último casamento com o pecado. Agora vocês pertencem a Cristo. Vocês já também não são mais escravos do pecado e da morte, agora vocês pertencem ao novo Senhor, Jesus. E aí, como Paulo até agora ele foi bem severo com a sua fala em relação à lei, do versículo 7 ao 21 ele vai fazer aqui uma breve argumentação para inocentar a lei. E ele vai fazer isso porque a lei também foi concedida por Deus, mesmo que ela venha desempenhar um papel na nossa morte. Mas sem o Espírito Santo, a lei do Espírito e a lei da fé continuariam impotentes por causa da outra lei, essa lei do pecado que domina e mata Paulo aqui do 14 ao 24. No 14 então ele vai dizer: porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu não, mas eu sou limitado pela carne e vendido como escravo ao pecado. No 22 ao 23 ele vai dizer também assim: no que diz respeito ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo em meus membros, nos membros do meu corpo, outra lei operando, e essa lei guerreia contra a lei da minha mente, e ela me faz escravo da lei do pecado, porque essa lei está nos membros do meu corpo. E eu herdei isso, adicionando as palavras de Paulo, lá do nosso pai Adão. Mas a lei espiritual que me liberta dessa escravidão, eu herdei do último Adão, que é Jesus. Então agora, do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 30, Paulo vai vir com a resposta de Deus a essa crise. Deus está nos dando uma terceira lei. Então primeiro nós temos a lei mosaica, a lei do pecado, e agora nós temos a lei do Espírito. Então nos versos 1 e 2 ele vai dizer assim: portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí no verso 9, vós não estáis debaixo do domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. E isso se o Espírito Santo habita em vós. Porque se Cristo está em vós, por meio do Espírito, mesmo que seu corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E é o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, que nos conduz tanto agora no presente quanto no nosso grande futuro. Por isso, no versículo 14, ele vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Não serão, são. E aí no versículo 23 ele vai continuar uma fala dizendo assim: mas não somente ela, falando da criação que está gemendo, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a grande adoção. E o que é essa grande adoção? Paulo vai finalizar dizendo: essa grande adoção é a redenção do nosso corpo. A ressurreição é aquilo que finaliza a adoção como filho de Deus. Então o Espírito é o que nos guia como filho de Deus agora, para que um dia o nosso corpo também seja submetido à mesma lei do Espírito. E esta é a redenção do corpo, que também é a nossa adoção. E aí então, finalizando toda essa segunda argumentação, a resposta de Paulo aqui vai ser declarar que se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? No 8:33 ele vai continuar dizendo assim: então quem é que vai trazer contra nós qualquer condenação ou qualquer acusação contra nós, os filhos de Deus? Porque no final das contas é Deus quem nos justifica. No 35 ele vai perguntar: e quem é que pode nos separar do amor de Deus? No 37 ele vai dizer: porque nós somos mais que vencedores. Por isso eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades espirituais, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
morte, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos para a próxima parte do nosso esboço, seguindo do capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 36, com a terceira porção de argumentação de Paulo na carta aos Romanos, onde ele vai falar a respeito da fidelidade de Deus e da infidelidade dos judeus. Aqui então Paulo vai começar a falar a respeito dessa tensão entre a fidelidade de Deus em unir os gentios e os judeus e a infidelidade judaica, já que a maioria dos judeus não aceitaram Jesus quando ele veio para os seus. Então o argumento de Paulo aqui vai ser dividido em 3 fases e elas vão ser delimitadas por um lamento sobre aqueles pertencentes a Israel que não aceitaram a Cristo. Isso do capítulo 9, do 1 ao 15, depois nós vamos ter uma conclusão confessional em que parece que Paulo vai se prostrar em adoração e uma grande admiração debaixo da soberania de Deus. Isso do capítulo 11, 33 a 36. A primeira fase da argumentação de Paulo aqui vai então do capítulo 9, do 6 ao 29, e vai resumir a questão da fidelidade de Deus. Apesar então da infidelidade dos judeus, a palavra de Deus não falha, e por isso é necessário entender a questão da eleição de Deus conforme os novos termos do remanescente e da misericórdia de Deus para com os gentios. Em outras palavras, a promessa de que seriam filhos não era somente para os filhos da carne, mas para os filhos da promessa. E estes são aqueles remanescentes a quem Deus escolheu para serem seus. No versículo 8, então, ele vai dizer assim: não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como sua descendência. No versículo 15, ele vai falar que Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso não depende da vontade e nem depende do esforço de ninguém, mas depende apenas de Deus mostrar misericórdia. Deus poderia não demonstrar misericórdia, não salvando qualquer homem, já que todos pecaram? Claro que poderia. De todos os homens, pelo menos um conseguiria ser salvo por sua justiça própria? Absolutamente não. E de todos os homens que estavam condenados, Deus escolheu salvar apenas os remanescentes, apenas alguns que seriam feitos seus filhos? Sim. O que é que nós podemos fazer a respeito disso? Nada, porque dependeu somente da vontade de Deus de fazer isso. Por isso, no versículo 22 a 24, ele vai falar assim: e o que dizer então, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos criados para a ira, estes que já estão prontos para a destruição? Mas ele fez isso para que também pudesse se conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, aqueles que ele preparou de antemão para a sua glória. E quem são esses vasos de misericórdia? Ele vai responder: somos nós, estes a quem ele chamou tanto do meio dos judeus quanto do meio dos gentios. Aí a segunda fase da argumentação vai do capítulo 9, versículo 30, até o versículo 10, versículo 21. E mesmo que ele ainda esteja aqui lidando com a fidelidade de Deus, ele também vai apresentar a responsabilidade de Israel por não participar daquilo que ele estava fazendo agora, falando a respeito de trazer os gentios para fazerem parte de Israel. Nos versículos 31 e 32 ele vai dizer: Israel, buscando a lei de justiça, não alcançou. Por quê? Porque eles não estavam buscando pela fé. Eles estavam buscando a justiça por meio da prática das obras. E foi assim que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aí no capítulo 10, versículo 12, ele vai dizer: porque não há distinção alguma entre judeus e gentios, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, e ele é rico para os que o invocam, porque assim como prometido, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a terceira fase vem do capítulo 11, do versículo 1 ao 31, tratando de uma questão bem delicada. Ele vai falar agora com essa igreja dividida em Roma sobre se Deus rejeitou Israel por inteiro ou apenas em partes. E apesar das aparências, Deus não rejeitou o seu povo. Eles vacilaram, mas não fracassaram por completo. E isso eu digo como povo. E por isso ele vai voltar para o assunto aqui dos remanescentes. Não serão todos
todos condenados. Existe um povo de Deus, o remanescente. Esse remanescente é feito tanto de judeus quanto de gentios. É esse um povo que ele está separando. Então no capítulo 11, 11 e 12 ele vai perguntar o seguinte: será que Israel tropeçou para que ficasse prostrado ou caído? De maneira nenhuma, porque a transgressão deles resultou em salvação pelos gentios. E a salvação dos gentios serve para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, o que é que será com a plenitude de Israel? E Paulo ainda cutuca ele: por isso eu me orgulho de ser um apóstolo aos gentios, para ver se eu cutuco em vocês alguns ciúmes e dessa maneira eu consiga salvar alguns de vocês. E aí no versículo 22, ele apontando para os gentios, ele vai dizer o seguinte: considerai a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. E isso se vocês permanecerem nessa bondade, porque do contrário, vocês também vão ser cortados. Fique esperto. E assim nós vamos para a última parte de argumentação de Paulo, do capítulo 12, versículo 1 até o 15, versículo 13, com o resultado prático da justiça de Deus. E aí nós vamos começar esse quarto argumento, então, entendendo que as misericórdias de Deus nos levam ao serviço a Deus. E isso acontece por se ter uma mente renovada pelo Espírito e que pode nos determinar aquilo que agrada ou não a Deus. Aí do versículo 3 ao 8 nós vamos ver o fundamento teológico, especialmente para essas duas exortações. Primeiro, que a comunidade cristã, formada tanto de judeus quanto de gentios, é o lugar onde esse serviço a Deus é demonstrado, e isso do versículo 9 ao 21 vai ser demonstrado de forma interpessoal, uns aos outros, e depois do 13, do 1 ao 7, demonstrado de maneira externa para com o mundo. Primeiro nós amamos e servimos uns aos outros como um corpo, e depois nós servimos ao mundo, mostrando misericórdia e o nosso serviço a Deus. E a segunda exortação do capítulo 13, do 8 ao 10, é para o entendimento de que o amor é a peça fundamental, é aquilo que mantém tudo funcionando, é o amor que vai cumprir toda a lei, é o amor que vai dar a razão, o sentido e o funcionamento de toda a argumentação. Depois disso, do capítulo 13, do 11 ao 14, ele vai falar a respeito da lei, de como o fim da lei não significa também o fim da justiça. Por isso ele vai dizer: vivamos então de maneira decente, como quem vive de dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis prestando atenção, não fiqueis dando corda em como agradar a carne. E aí Paulo vai finalizar essa última argumentação dele com uma questão que é bastante prática. É necessário que tanto judeus quanto gentios, que eles se respeitem, especialmente nas questões de crença em relação a alimentos e dias sagrados. E isso nós vamos ver lá do capítulo 14, do 1 ao 5, até o capítulo 15, no versículo 13. No 14, versículo 8, ele vai dizer assim: então se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Se nós morremos, é para o Senhor que nós morremos. De modo que quer vivamos ou quer morramos, nós somos todos do Senhor. Este todos, inclusivamente, aqueles que creem fazem parte do remanescente chamados filhos de Deus. No versículo 17 ele vai dizer: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No 15, versículo 1, ele vai falar: nós que somos fortes, nós temos o dever de suportar as fraquezas dos mais fracos. E isso em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, e isso é para você agora, hein? Presta atenção. Cada um de nós deve agradar ao próximo, visando aquilo que é bom para a edificação dele. E isso se você faz parte dos fortes, aqueles que compreendem esse corandel, viver plenamente debaixo dos olhos do Senhor. Tudo que eu fizer, faço para a glória de Deus, já que para a justiça de Deus, no Espírito de Deus, em Cristo Jesus é que eu vivo. Aí partindo para a próxima parte do nosso esboço, do capítulo 15, versículo 14, até o versículo 33, é onde nós vamos ver Paulo, sua missão aos gentios e Roma. E é aqui que ele vai retomar a argumentação que ele parou lá no capítulo 15, do 5 ao 13, quando ele diz que Jesus se tornou servo da circuncisão
circuncisão por causa da fidelidade de Deus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Misericórdia que ele prometeu por meio dos patriarcas judeus. E aí do versículo 14 ao 22, Paulo vai mostrar o seu grande papel em levar e anunciar o evangelho aos judeus, aqueles fora da comunidade de Israel, e que por isso, por causa dessa missão, ele deseja ir até Roma. Mas primeiro, dos versículos 23 ao 33, ele precisa passar por Jerusalém, porque ele está trazendo aquela oferta para os pobres de Jerusalém. No versículo 17 e 19, nós vemos esse orgulho, essa glória que Paulo carrega consigo quando ele diz assim: eu tenho orgulho, eu tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus. E isso, claro, nas coisas pertinentes a Deus, porque eu não ousei falar em coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem operado e feito por meio de mim, para a obediência dos gentios em palavra e em ação, pelo poder de sinais e prodígios. Deus tem confirmado o meu ministério aos gentios. É necessário que eles ouçam o evangelho, para que eles glorifiquem a Deus pela misericórdia demonstrada a eles, por meio das promessas feitas aos nossos patriarcas, de que a justiça de Deus, por meio da graça, iria alcançar eles também. E finalizando a última parte do nosso esboço, do capítulo 16, versículo 1 até o versículo 27, com algumas questões finais. A conclusão dessa carta, então, vai começar com uma recomendação a Febe, que é quem está carregando a carta para a igreja em Roma. Depois vem algumas saudações a amigos de Roma, uma exortação final do 17 ao 20, para que eles tenham cuidado com aqueles que causam divisões, e vem colocando obstáculos ao ensino que eles já aprenderam de Paulo. Depois do 21 ao 24 são as saudações finais, e do 25 ao 27 nós temos uma doxologia, que é um tipo de liturgia cantada para Deus, como se fosse uma proclamação, uma poesia que dá glórias a Deus. Ele vai dizer assim: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em segredo, desde os tempos mais antigos, mas agora foi manifesto e foi dado a conhecer a todas as nações. Isso por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Para quê? Para conduzi-los à obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Ah, como essa carta é incrível e como ela é preciosa para nós gentios. Por meio dela nós conseguimos compreender como e por que nós fomos chamados a essa mesma aliança. Nós que fazemos parte de uma oliveira selvagem, fomos enxertados a oliveira santa, a mesma oliveira da qual os judeus brotaram. Eles como ramos naturais, nós enxertados, mas como um só corpo, um só povo, tanto judeus quanto gentios, vivemos para o louvor da glória de Deus, justificados, salvos, selados, vivendo em justiça, de agora e para sempre. Aleluia! E é assim que nós vamos finalizar a nossa aula a respeito da carta à igreja de Roma, com essa alegria de termos sido alcançados pela misericórdia de Deus. E nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.